O santo do dia 7 de novembro. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Willebrando, bispo de Utrecht, e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 7 de novembro. São Willebrando nasceu em Normandia, na Alemanha, no ano de 658, no século VII. Pertencente à família cristã, foi enviado pelo pai como oblato e aos 5 anos para o mosteiro de York, na Inglaterra. Crescido e dedicado ao estado monástico, ingressou para a Irlanda para aperfeiçoar a sua cultura teológica sob o guia do abade Esgorberto. Após 9 anos de estudo, foi ordenado sacerdote. No ano de 690, no século VII, foi enviado como missionário, acompanhando de 11 companheiros para a Frísia, para a evangelização de bárbaros que viviam na Holanda. Escolhido pelo rei franco Pepito, foi-lhe confiado como campo de apostolado a região ao leste, aonde viviam povos hostis ao Evangelho e à Igreja Católica, e estavam em frequentes revoltas contra a Igreja Católica. Realizou uma viagem para Roma após a sua experiência de apostolado com o Instituto de receber o apoio do Papa Sérgio I, que muito animou-se, o presenteou com as relíquias dos santos mártires para serem colocadas nas futuras igrejas. Voltou para Roma alguns anos mais tarde, a fim de relatar ao Papa os seus sucessos e as suas dificuldades e seus planos. Contente com seu empenho, o Papa decidiu torná-lo bispo e acrescentou-lhe ao seu nome, no nome latino Clemente. Em seu árduo apostolado, São Willebrando fundou sua primeira sede episcopal em Utrecht, conquistou a catedral dedicada ao Santíssimo Redentor e fez progressos na conversão da Frísia, em seguida na Dinamarca e na região de Turingia. Com a morte do rei Pepino, o seu protetor, o duque Rantorbono conquistou parte do território que havia perdido na Frígia, obrigando São Willebrando a se afastasse da região, retirando-se perto de Treves, aonde anteriormente havia fundado um mosteiro. Retornou para a Frígia um tempo depois, após a morte de Rantorbono. Ajudou São Bonifácio alguns anos no apostolado da Alemanha e conseguindo consolidar a evangelização entre os povos do norte da Europa. Descrito por muitos biógrafos como pequeno estatura, São Willebrando foi um homem grandioso em suas ações, sobretudo grande organizador, destacando-se ao senso do comando que lhe permitia, graças também à formação de muitos bispos. Cansado pelas fadigas apostólicas e debilitado pela a idade avançada, afastou-se do mosteiro e Ingolstadt, aonde faleceu no dia 7 de novembro do ano de 739 do século VIII. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 7 de novembro. Em Pádua, na Itália, o martírio de São Prodócio, que é considerado o primeiro bispo desta igreja. Faleceu martirizado no século III
no ano de 301 pelo Império Romano em ódio e perseguição à Igreja Católica. Em Nicoséia, na atual Turquia, o martírio de Santo Atenósio, bispo dessa cidade. Faleceu martirizado no século III, no ano de 250, pela perseguição do Império Romano em ódio à Igreja Católica. Em Abes, na Aquitânia, atual França, o martírio de Santo Amátoro. Morreu martirizado no século III, no ano 255, ódio e perseguição à Igreja Católica pelo Império Romano. Em Mafretes, na Armênia, na Turquia, o martírio dos santos Arião e muitos seus companheiros. Morreu martirizado no século IV, no ano de 301, pela perseguição do Império Romano em ódio à Igreja Católica. Em Prúgera, na Itália, o martírio de Santo Eriano, bispo desta cidade. Faleceu no século VI, no ano de 548, em perseguição e ódio à Igreja Católica. Em Touros, na Austrásia, hoje na França, o falecimento de São Baldo, bispo, morreu de morte natural no século VI, no ano de 552. No lugar depois chamado Constrovex, na Inglaterra, o falecimento de São Gândaro Abade. Faleceu de morte natural no século VI, no ano de 560. Em Asterburgo, na Borgonha, na atual França, o falecimento de São Florencio, bispo dessa cidade. Faleceu de morte natural no século VII, no ano 614. No Monte Galésio, próximo ao Éfeso, no território atual Turquia, o falecimento de São Lázaro Eustilita, bispo desta cidade. Morreu de morte natural no século XI, no ano de 1054. Em Colônia, na Lorbanlia, atualmente na Alemanha, o falecimento e o martírio de São Aglaterto, bispo e mártir. Morreu martirizado no século XIII, no ano de 1225, pela perseguição do Império Romano em ódio à Igreja Católica. Em Potos, localizado na Lásia, na região da Itália, o falecimento do beato Antônio Baldilice, presbítero da Companhia de Jesus. Morreu de morte natural no século XVIII, no ano de 1717, de morte natural. Em Kitokosina, na Tosquim, no Vietnã, os martírios de São Jacinto, São Caldenanda, Vicente de Lange, Lian e os presbíteros da Ordem dos Pregadores morreram martirizados no século XVIII, no ano de 1773, pela ordem do imperador do Vietnã, em ódio e perseguição à Igreja Católica. Em Zhuique, localizado em Zhuique, na província da China, o martírio de São Pedro Wankonsing, catequista, morreu martirizado no século XIX, no ano de 1814, em perseguição e ódio à Igreja Católica. Em Paroletos, em Jarama, na província de Madrid, na Espanha, o martírio dos beatos Alfredo Fangian Alcântara e os presbíteros da Ordem dos Pregadores e vários companheiros. Morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola, em perseguição e ódio à Igreja Católica. Em Paralelos de Jaramas, o martírio do beato José Vanas Preditos, presbítero da Congregação dos Missionários Oblatas de Maria Imaculada. Morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, em perseguição e ódio à Igreja Católica. Em Santo Aldorezo, próximo de Madrid, capital da Espanha, o martírio do beato Seviliano Riano, religioso da Congregação dos Missionários Oblatas de Maria Imaculada. Morreram martirizados no século XX, no ano de 1936, em perseguição e ódio à Igreja Católica. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 7 de novembro, dia que a Igreja celebra a vida e memória de São Obrando, bispo de Utrecht, e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 7 de novembro.